Olá, investidores! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Carlos, o Marinheiro Investidor, mais uma vez produzindo conteúdo para vocês, um conteúdo simples, mas um conteúdo que com certeza vai agregar para quem está iniciando os investimentos. Hoje nós vamos tratar sobre renda fixa, em especial sobre Tesouro Direto. Tesouro Direto, para quem não sabe, recentemente lançou um novo título que chama-se Renda Mais. Esse título destina-se às pessoas que querem ter uma aposentadoria extra. Nós vamos falar um capítulo especial bem detalhado sobre esse título, como funciona, como é que ele vai pagar essa renda complementar após o seu resgate. E é muito importante você que depende do INSS, você que é autônomo, ou seja, que contribui mensalmente para uma aposentadoria no futuro, você possa construir uma aposentadoria complementar. Como tem tantos que pagam a previdência privada, essa é uma boa opção que com certeza trará mais frutos do que a previdência privada. Esse título ele tem umas características diferentes, não especial, diferente dos títulos atuais do Tesouro Direto. Quando eu for entrar em detalhes sobre esse título, eu vou mostrar ou seja, no detalhe, como que é essas diferenças dos títulos comuns que atualmente são comercializados no Tesouro Direto. Tesouro Direto, para quem não sabe, ou seja, é o Tesouro Nacional. Ele emite títulos, o cidadão comum vai lá e compra, e no futuro, dependendo do título que ele escolher, o governo federal, no caso o Tesouro Nacional, te paga por esse título que você comprou com juros e correções. É o investimento de renda fixa mais seguro que existe no mercado. Por quê? Porque tem a garantia do Tesouro Nacional. Se o Tesouro Nacional quebrar, é porque nada mais funciona no país. Beleza? Então vamos lá para a tela do computador e vamos conhecer o site do Tesouro Direto e, em especial, esse título que eu vou detalhar ele com mais ênfase para facilitar o entendimento, já que é um título novo. Beleza? Vamos que vamos. Bom, pessoal, agora aqui na tela do computador, esse aqui é o site do Tesouro Direto. Quando você entra nele via computador, a apresentação dele é dessa maneira aqui. Aqui você se cadastra, se você não tiver ainda um cadastro, e aqui depois do cadastro você vai fazer o seu login. Interessante, o Tesouro Direto ele tem duas maneiras de você adquirir os títulos. Uma é via aqui o site do Tesouro Direto e outra é via sua corretora. O que é importante o investidor saber é que ele tem que disponibilizar o recurso na conta da corretora para que o título seja efetivado. Não adianta você comprar aqui pelo site do Tesouro e não ter o recurso lá na corretora, que a corretora é o elo entre você e a bolsa e o Tesouro, né? Então você precisa ter esse recurso lá para que o seu título seja liquidado. Isso é muito importante, não pode esquecer. Não vai adquirir um título por aqui ou pela corretora e depois não ter o recurso lá para fazer a liquidação do título. Isso vai lhe causar dor de cabeça. Outra coisa, além do site do Tesouro, tem também um aplicativo para você usar no celular. O procedimento é o mesmo. Ou seja, o que muda sempre do computador para o celular é o layout de apresentação. Mas o que tem aqui no computador também aparece lá no celular. Então vamos lá, vamos dar uma entrada aqui. Depois que você se loga, você vem para essa página aqui. A apresentação dele é isso aqui. Essa página aqui ela é muito parecida com o e-commerce qualquer. Se vocês observarem aqui no canto superior tem um carrinho. Quando você vai fazer a aquisição do título por aqui pelo site, você vai adicionar e ele vai passar aqui para o carrinho. Quando ele passar aqui para o carrinho, você vai dizer o valor que você quer e ele vai estipular a quantidade do título que você vai adquirir. Então é como se você estivesse fazendo uma compra no e-commerce na internet. Beleza? Quando você entra aqui, você tem todos os títulos, que aí ele vai mostrar uma relação por completa dos títulos. Aí tem por categoria, os títulos que são baseados na Selic, são esses dois aqui,
Tesouro Selic 2026 e Tesouro Selic 2029. Esses títulos, eles são ideal para quem está construindo a reserva de emergência. O que é reserva de emergência? É aquele recurso que você tem para atender exatamente uma emergência. Ou seja, se você tem um recurso investido em ação, em fundo imobiliário, ele não deve ser utilizado para emergência. Para isso você tem que ter uma quantia reservada para, se surgir alguma emergência, você ter aonde buscar esse recurso. Esse tesouro, esse título aqui com base na Selic, ele é ideal para esse tipo de investimento. Por quê? Porque você acompanha sempre a taxa Selic oficial estipulada pelo governo. Então você está sempre acompanhando a inflação. Aí depois vem os títulos prefixados. O que são os prefixados? São aqueles títulos que você, ao adquirir, você já estipula uma rentabilidade no seu resgate. Um exemplo, esse Tesouro Prefixado 2026, ele está pagando ao ano 13,15. O vencimento dele é 1/1/2026 e o valor mínimo para você investir é 34,94. Então isso é muito importante. Esse tipo de título aqui, você ao contratar, ou seja, ao adquirir ele, você já está adquirindo com uma rentabilidade fixada. O que ocorre? Se a taxa Selic subir, felizmente, você vai perder para a inflação. Mas se você comprar, como está agora 13,15 aqui o título, e a taxa Selic cair, aí sim, aí você vai sair ganhando, porque a taxa Selic no seu resgate vai estar inferior e você está tendo uma rentabilidade maior. Entendeu como é que funciona? Aí aqui nós temos os títulos pela inflação, que são os Tesouro IPCA+. São os títulos considerados híbridos. Por que eles são híbridos? Porque ele tem uma parte fixa, que é essa rentabilidade aqui. Atualmente esse Tesouro IPCA+ 2029 está pagando 6,29 ao ano, mais o IPCA que for divulgado pelo IBGE ou pelo governo federal. Então, essa parte aqui do 6,29, ela é fixa. Você comprou hoje não porque o mercado está fechado, mas na segunda-feira, você comprou, você levando o título até o vencimento, você vai receber esse 6,29 ao ano, mais o IPCA que tiver vigente à época. Esse título aqui em específico, ele vence no dia 15/5/2029, o valor mínimo para investir nele está R$ 55,00. Uma coisa importante que o investidor deve saber é que essa taxa que é fixa de todos os títulos, ela é reajustada até 3 vezes ao dia. Às vezes ela amanhece num patamar baixo, depois vai para o mediano e no final da tarde sobe. E pode ocorrer também ao contrário. Ela começa alta, cair lá para meio-dia e no final da tarde cair mais ainda. Então ela tem essa variação durante o dia. O Banco Central ela atualiza até 3 vezes. Tem dia que é uma vez, tem dia que é 2, mas tem dia que chega a ser 3 vezes. O que o investidor do Tesouro Direto tem que ter em mente? Os títulos do Tesouro Direto, eles sofrem a alíquota do imposto de renda. Então é muito importante ele saber o seguinte: ela começa com 22 e termina com 15. Aí você me diz, como assim? 22 é para você que adquiriu um título e mantém ele até 365 dias. Se você resgatar esse título até 365 dias, você vai pagar 22% do imposto de renda. Se você manter esse título entre 366 dias e 720, você vai pagar 17% de alíquota de imposto de renda. Se você mantiver esse título acima de 720 dias ou até o seu resgate, você vai pagar 15% ao ano. Deu para entender como é que é feito essa distribuição do imposto de renda? Outra coisa importantíssima: todo investidor que investe no Tesouro Direto, ele deve ter a preocupação de, primeiro dia útil de janeiro, primeiro dia útil de julho, ele manter recursos na sua conta da corretora, porque é cobrado
A taxa de administração da Bolsa de Valores, a famosa B3, 0,20% ao ano, com base no valor que você tem investido. Então, geralmente, eles te mandam um e-mail dias antes, informando o valor e informando que você deve manter esse recurso disponível na conta da sua corretora. Então, você tendo essa atenção para não deixar saldo zero lá na corretora nessas duas datas, fica tranquilo. Agora nós vamos fazer aqui um simulado aqui, nesse primeiro título aqui, no Tesouro IPCA 2029. Você clica aqui, ver detalhes e simular. Aí aqui ele vai mostrar o gráfico da variação da cotação nos últimos dias, aqui nos últimos 30 dias. Aqui ele vai dizer quanto é que está o valor integral do título. Aqui ele está mostrando que é o IPCA, que é o variável, mais o fixo, que é 6,29. O valor mínimo desse título para você investir, a data de resgate, a taxa da B3 que eu acabei de citar, que é 0,20 ao ano, a alíquota que eu falei, que começa com 22 e termina com 15, e ele fica isento, não só ele como todos os outros, fica isento de IOF após 30 dias. Agora vamos fazer um simulado aqui. Você clica aqui em simular investimento, aí ele te faz duas perguntas: quanto você quer hoje ou quanto você resgatar. Eu sugiro, eu gosto sempre de colocar quanto você quer hoje. Vamos fazer um simulado, digamos que você tenha R$100. Vamos fazer um simulado bem realista. R$100. Aí ele pergunta quanto você quer fazer de aporte mensal. Você bota mais R$100. Aí você bota aqui em simular. Aqui ele vai te dar o resultado. Ele está dizendo que em 15/5/2029 você aportou inicial 100, manteve um aporte mensal de 100, você investiu 7.600, você teve um rendimento bruto de 10.449,38, descontou o imposto de renda e você vai receber líquido 9.947. Aqui ele mostra o gráfico fazendo a comparação com os demais investimentos. A famigerada poupança é a que rende menos, olha aí. Por isso que os estudiosos aí do investimento dizem que poupança não é investimento. Veja que o título sempre ganha para todos os demais investimentos. Beleza? Vamos aqui fazer um simulado em um outro título com o mesmo valor para vocês terem noção de que diferença o tempo faz. Fechar aqui. Vamos para um título mais longo. Vamos para o 35. Esse simulado eu estou fazendo com valor baixo. Você pode fazer com qualquer valor. Vamos aqui, valor 35. A mesma coisa, aqui tem os detalhes do título e você vem aqui em simular investimento. Quanto que é? Vamos botar o mesmo valor, para você ver já a diferença que faz o tempo. O tempo no seu investimento faz toda a diferença. Estou colocando R$100 em cada, tanto inicial quanto no mensal, e já veja a diferença. Olha. Você investindo esse mesmo valor até 15/5/2035, você investiu inicial 100, manteve 100 de aporte, do seu bolso saiu 14.800, você teve um rendimento bruto de 27.708,09, já descontado o imposto de renda e taxa da B3, você vai receber 25.385,43. Aqui, da mesma forma, também mostra o gráfico de como fica o seu investimento ao final no resgate, comparado com os demais. A famigerada poupança continua perdendo. Vamos fazer um outro simulado já num outro título com um prazo maior. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Vamos num 2045. Vamos aqui. Mesma coisa, todas as informações aqui, padrão em todos os títulos, gráfico de variação. Vamos ao simulado. Vamos lá. Estou fazendo com R$100, mas você pode fazer com o valor que ele desejar. Se você tiver 500, se você tiver 300, se você tiver 1.000, é com você. Você faz o simulado e você vai ter uma noção de como vai ficar o seu resultado final. Vamos lá, simular. Veja aqui, olha já a diferença, como o tempo faz diferença. Se você mantiver os aportes até 15/5/2045, mesmo esquema, você aportou do seu bolso 26.800, já teve um rendimento bruto de 90.469,32, já descontado as taxas, você vai receber 78.385,38. Viu como já faz diferença? Olha a famigerada poupança.
Olha o título. Diferença absurda, né? Beleza. Vamos agora fazer nesse mesmo 45 aqui que eu fiz, vamos fazer um simulado acrescentando, ou seja, aumentando o valor do aporte. Vamos dizer que você tem R$500 todo mês, R$500 para iniciar, e você vai fazer um aporte de R$500 mensal. Vamos lá, simular. Olha aí, ou seja, os dados de quando é o resgate, você saiu do seu bolso 134 mil, você teve um rendimento de 452.346,44, já descontado os tributos, você vai receber 391.649,59. Viu como aumentando o valor e o fator tempo já faz uma diferença absurda? Então isso é muito importante, você ter em mente que o investimento ele dá frutos quando ele traz a questão do tempo aliado ao valor. Entendeu? Então é muito importante. Agora, digamos que você já fez um simulado, já decidiu que título você quer, aí você quer investir. Aí você vem aqui, adicionar, ele está dizendo que a minha sessão está expirada, porque já faz tempo que eu estou aqui, eu teria que logar. Aí ele passaria aqui para o carrinho. Você informaria o valor que você queria investir, ele te dá o percentual do título, que se vai ser 0,1, 0,2, se vai ser um título cheio, dependendo do valor que você informar, ele vai te mostrar lá. Agora vamos aqui falar do título Tesouro Renda Mais. Esse título, ele teve início na sua comercialização agora no dia 30/1/2023. O valor mínimo para investir nele é de 30,09. Os títulos disponíveis são todos esses aqui. Tem o Renda Mais 2030, 35, 40, 45, 50, 55, 60 e 65. O vencimento de todos eles é esse aqui. O 30, 15/12 de 2049 e por aí vai. O 35, 54, o 40, 59, o 45, 65, o 50, 69, o 55, 74, o 60, 79 e o 65, 84. Esses títulos aqui é exatamente para você adquirir, para construir uma aposentadoria complementar, ou seja, complementar a sua aposentadoria. Por que ele é interessante, esse título? Porque ele tem a rentabilidade. Hoje, que eu estou gravando esse vídeo, eu dei uma olhada no último dia útil, ele estava com a rentabilidade o seguinte: a parte variável, que é o IPCA, tem o mesmo princípio dos títulos do IPCA, e a parte fixa, que é a que você vai adquirir no ato da contratação. No dia que eu gravei o vídeo, no caso no último dia útil, ele estava o IPCA mais 6,43. Isso significa que você levando o título até o vencimento, você tem a capacidade de levar essa rentabilidade ao ano e mais o IPCA. O que é interessante nesse título? Ele tem umas particularidades diferentes dos demais. Por exemplo, o título do Tesouro Direto, você pode liquidar ele, no caso desse, só após 60 dias, mas no caso dos demais, você pode liquidar a qualquer dia, a qualquer época. Mas o que é interessante você saber? Quanto mais cedo você liquida, mais tributo você paga. Então, com esse aqui, como ele visa uma aposentadoria complementar, ele estabeleceu algumas regras diferentes dos demais. Por exemplo, se você estipular como prazo de saída em anos de 0 a 10 anos, você paga 0,50 ao ano. Se você ficar de 10 a 20 anos, você paga 0,20 ao ano. Se você ficar acima de 20 anos, você paga 0,10. E se você levar o título até o vencimento, você não paga nada, taxa zero. Aquilo que eu falei, esse título aqui ele não pode ser resgatado nos primeiros 60 dias. Com relação ao imposto de renda, como é um título novo, eles não divulgaram ainda a regra do imposto de renda, mas eu creio que não vai fugir a regra dos demais. Agora a parte interessante é a parte de recebimento. Depois que você já escolheu o seu título lá em cima, digamos assim que você escolheu um título, eu vou voltar aqui para a gente ver, vamos dizer que você escolheu um título 2059. Quando chegar lá em 2059, em dezembro, você vai resgatar esse título. Como é que é feito o resgate desse título? O
resgate desse título, o Tesouro vai ter corrigido todo esse período que você aportou e vai dividir esse montante em 240 parcelas, ou seja, 20 anos. Durante 20 anos você vai receber parcelas mensais. O que é interessante? Essas parcelas mensais, elas são corrigidas mês a mês pela inflação. Então, mesmo já recebendo o que você construiu de aposentadoria complementar, você vai receber corrigido pela inflação. Aí tem um detalhe, com relação à fase de recebimento. Isento de taxas, até o limite de 6 salários mínimos, com base no salário mínimo atual. Ou seja, se lá no futuro, digamos que você tiver uma renda complementar mensal, isso com base no salário mínimo de hoje, claro que lá vai ser um outro valor, de até 7.818, você é isento. Se você tiver um valor acima de 6 salários mínimos, ou seja, se você recebeu além desse valor aqui, tiver uma parcela mensal além desse valor, você vai pagar 1% sobre o excedente, não é sobre o montante não, sobre o que passar disso aqui. Então, é bem tranquilo. O valor acumulado, como eu já falei, o valor acumulado vai ser dividido em 240 parcelas, que corresponde a 20 anos. E as parcelas a receber são corrigidas pela inflação, então é muito importante. Agora, outra particularidade que esse título tem que os demais não têm. Isento. Levando o título até o vencimento, você não paga aquela taxa que os demais títulos pagam, aquela que eu me referi que você tinha que manter um dinheiro na conta da corretora. Então, se você levar até o vencimento, você não paga nada de taxa da B3. Isso é muito importante. Agora, outra particularidade que esse título tem, diferente dos demais, é o período de aportes. Esse título aqui, ele pode ser aportado até a véspera do resgate. Eu botei aqui até a véspera do resgate, ou seja, seu título vai vencer amanhã. Hoje, se você ainda quiser fazer um aporte para melhorar a sua aposentadoria complementar, você pode fazer, diferente dos demais títulos. Os demais títulos, geralmente, 2 anos antes do seu vencimento, no linguajar dos investidores, ele sai da prateleira, ou seja, ele deixa de ser comercializado. O que ocorre? Ele fica aparecendo para você, mas você não consegue mais comprar nada dele. Você só vai acompanhar a sua valorização até o vencimento para poder ter o resgate. Com isso, o Tesouro Direto lança outros títulos para você continuar investindo. Aconteceu comigo recentemente. Eu vinha investindo no IPCA mais 2026. Quando foi em dezembro de 2022, eu fiz um aporte. Quando chegou agora em janeiro, eu fui fazer um outro aporte mensal, que eu faço aporte mensal. Esse título já tinha saído da prateleira, mas aí o Tesouro disponibilizou o Tesouro IPCA mais 2029. Aí o que ocorre? Eu só passei a investir no 2029, porque ele saiu da prateleira, ele vai vencer em 2026, mas já saiu agora. Até lá, o valor que eu tenho lá vai sendo corrigido, vai sendo atualizado e por aí vai. Outra coisa interessante nos títulos do Tesouro Direto. Existe uma coisa chamada nos títulos do Tesouro Direto, chamado marcação a mercado. O que é isso? Vou te dar um exemplo aqui, vou te mostrar mais ou menos simples para você entender. O título do Tesouro funciona da seguinte maneira. Quando a taxa sobe, o valor do título cai. Quando o valor do título sobe, a taxa cai. Então eles são proporcionalmente inversos. Qual é o momento ideal de você comprar? Quando a taxa está alta, porque o valor do título está baixo. Entendeu? Qual é o momento ideal para você vender? Quando o valor do título está alto, porque a taxa está baixa. Ou seja, você comprou a uma taxa mais elevada, com um valor menor, e vai receber um valor maior com uma taxa menor. Então, essa chama-se marcação a mercado. Ela tem os detalhes que você pode explicar com mais detalhes, mas é basicamente isso. É uma gangorra. Quando a taxa sobe, o título cai, o valor. Quando o valor sobe, a taxa cai. Se você seguir essa regra aí, não tem erro. O que ocorre na marcação a mercado? Vou dar um exemplo. Digamos que você compra um título IPCA+. Ele está 6,29 e mais o IPCA.
Digamos que o IPCA, atualmente, eu acho que nos últimos 12 meses está 5, alguma coisa, e você comprou a 6,29. Se essa taxa que é a fixa cair para 5,29, se você tiver um período maior do que 365 dias, por que eu estou falando um período maior do que 365 dias? Porque se você resgatar antes, você vai pagar 22 de imposto de renda. Então a sua rentabilidade já vai ser prejudicada pelo imposto de renda. Se ela tiver mais de 365 dias ou 720, você vai ter uma alíquota de imposto de renda menor. Você vai ter um rendimento maior do que aquilo que você teria se você levasse até o resgate do título, ou seja, até o vencimento. Isso chama-se marcação a mercado. Ou seja, eu estou falando aqui de uma maneira bem simples, que é para facilitar o entendimento de todo mundo. Beleza? Mas a novidade é esse novo título que foi colocado na prateleira, foi disponibilizado agora, recentemente, para os investidores. Eu te digo sem medo de errar, o título Renda Mais é uma excelente opção para você que vai se aposentar pelo INSS. Porque eu não sei se você sabe o que significa INSS. Significa o seguinte: isso nunca será suficiente. Grave isso. E se você pegar o que você vai receber lá no futuro do INSS com essa complementar desse título, você vai ter uma tranquilidade financeira muito maior na sua velhice ou na sua melhor idade. Beleza? Pense nisso e invista com consciência, ou seja, busque conhecimento, estude, pesquise, que vale a pena. Te garanto a você, vale muito a pena você investir, porque o brasileiro, ele é ensinado a ser agiota, a deixar o dinheiro no banco, o banco emprestar para os outros e te pagar uma miséria de rendimento. Ele nunca foi ensinado a ser patrão ou ser sócio, ele só foi ensinado a ser agiota. Então vamos mudar essa realidade, beleza? Vamos que vamos, beleza? Pense nisso. É isso aí, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje, espero que tenham gostado. A gente tratou aí do Tesouro Direto, algumas particularidades de cada título, fez algumas simulações, e isso é muito importante para que o investidor iniciante saiba como proceder antes de fazer o seu aporte no Tesouro Direto. Peço que se inscreva no canal, divulgue para os amigos, compartilhe, dê o seu gostei ou não gostei, isso nos ajuda e ajuda o YouTube a entender que o conteúdo está sendo relevante e divulgar para mais pessoas. Isso é muito importante para o crescimento do canal e, ou seja, faz com que a gente se sinta mais motivado para produzir mais conteúdo. Se você está chegando agora no canal, se você é um investidor que está começando, dá uma olhada na playlist aí com os vídeos para investimento para iniciantes, que você vai com certeza encontrar um conteúdo que vai agregar e vai te ajudar a prosseguir de maneira com mais confiança nos seus investimentos. Beleza? Uma boa noite a todos, uma boa tarde ou um bom dia, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. E vamos, com o Marinheiro Investidor, construir renda passiva e ter um futuro melhor. Fui!